Olá, seja bem-vindo a você que está entrando agora nesse canal. E o nosso tema de hoje é a respeito do Papa. Jesus Cristo quis o Papa? Então, fique até o final do vídeo, já se inscreva no canal, deixe aquele like, que você gostou do vídeo. E também compartilhe com todos os seus amigos. Vamos fazer que muitas pessoas conheçam a doutrina da igreja e também, como consequência, possam se conhecer. No Novo Testamento, a palavra Pedro, ela aparece 171 vezes. O Papa é o primeiro, na verdade Pedro foi o primeiro dos discípulos. A raiz da palavra primeiro é protos em grego, que na verdade não é só primeiro em relação, vamos falar de uma fila, no qual ele é o primeiro, mas é o primeiro também em honra. A palavra protos também significa primeiro em honra. Então Pedro, esse homem escolhido pelo próprio Cristo, um dos 12, e também como o chefe supremo da igreja. No catálogo dos 12, onde toda vez que o narrador dos evangelhos fala que Cristo chamou 12 e cita o nome dos 12, Pedro aparece em primeiro. Mas isso não prova nada. De uma certa forma, prova sim. Mateus 10, do 2 ao 4, diz assim. Vou ler aqui na Bíblia, a Bíblia, tradução, a Bíblia de Jerusalém. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e assim sucessivamente. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 16 a 19, o narrador do Evangelho diz assim, que ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e assim sucessivamente também. Jesus deu muitas provas dessa sua escolha por Pedro, porque muitas vezes ele usou Pedro como aquele seu íntimo. Em Mateus 17, do 24 a 27, Jesus manda pagar tributo ao templo e diz: vai lá, pesque e pague no meu nome e no seu nome. Também nós temos Mateus 14, de 27 a 30, que diante daquela grande tempestade que acontecia, que assolava aquele barco, Pedro disse: eu vou lá, caminhando de encontro ao Senhor. Diante de todos aqueles discípulos, ele se colocou para ir diante de Cristo, e Cristo disse: vem. Era Pedro também que geralmente falava em nome de todos, em nome de todos. Ele, naquela passagem do Evangelho, que já citarei também, mas de uma forma complexa, onde ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele sempre estava à frente. Temos também aquele episódio quando foram prender Jesus Cristo, que Pedro corta a orelha do soldado romano. Então tem vários momentos no qual Pedro está com Cristo. Na transfiguração, onde Jesus Cristo diz para ele, onde eles vão para o Monte Tabor, e Pedro diz: façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro sempre estava de contato. O nome de Pedro, não era Pedro, primeiramente, era Simão. Mas por que mudou o nome? Primeiramente, o nome nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, ele representava, a mudança de nome representava também a mudança de missão. Nós podemos ver que, primeiramente, Abraão se chamou Abraão, Sarai se chamou Sara. Nós temos também Jacó, que se chamou Israel.
e vários outros, Josué, que foi mudado de nome, também nós temos Eliacim, Sedecias. Então, são vários aqueles que no Antigo Testamento foram mudados de nome. Por quê? Porque eles também teriam uma nova missão. E o importante disso tudo é o quê? Que Jesus Cristo disse: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligar será ligado, e o que tu desligar vai ser desligado. Então está aqui as chaves. Então Jesus Cristo dá essas chaves para Pedro. Por que não deu a outro? Poderia ter dado a outro? Poderia sim. Mas ele escolheu Pedro para dar. Mas o interessante é que Jesus Cristo, ao fazer Pedro como esse fundamento da igreja, Jesus não deixa de ser o fundamento invisível. Pedro é o fundamento visível, Jesus Cristo é o invisível. Também, ao entregar as chaves, Jesus Cristo continua a possuir a chave de Davi, como fala no livro do Apocalipse. Então, Pedro tem essa, vamos dizer, essa incumbência de ser a pedra que seria fundada a igreja, mas Cristo é que lhe daria sustentação. Nada sairia de Pedro, nada emanaria dele. Mas Pedro simplesmente serviria de instrumento para a missão que Cristo lhe confiou. E também nós temos lá aquela passagem de João 21, onde depois que eles comem, então o próprio Cristo diz: Pedro, tu me amas, por 3 vezes. E ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Pedro diz, e Jesus Cristo disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. No momento de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce, Pedro fala em nome de todos. Nós temos também, logo após a ascensão, onde Pedro aparece à frente dos apóstolos. Também no caso lá de Safira, Ananias, né, estava lá Pedro. No momento do primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, também estava lá Pedro. E na escolha do substituto de Judas, também Pedro diz: tiramos a sorte e veremos o que o Espírito Santo quer. Então, são várias provas, e o próprio Paulo, lá na carta aos Gálatas 1,18, diz que depois de passar 3 anos, subia a Jerusalém para conhecer Cefas. Então, por que São Paulo foi lá? Porque ele queria estar concorde, ou seja, com, junto, né? E corde, cardia, latim, com o mesmo coração de Pedro. E um racionalista diz que, chamado Alfred, ele fala que atitudes de São Paulo atesta ter sido Pedro o chefe do serviço evangélico, o homem com o qual era preciso entrar em acordo sob a pena de trabalhar em vão. Então, Paulo trabalharia em vão se ele não tivesse ido lá para colocar os seus corações em sintonia. Então Pedro é esse homem, e nós temos hoje o Papa Francisco, que é esse chefe supremo, a cabeça visível da igreja, que é Cristo, cabeça invisível. Então, que nós possamos a cada dia rezar pelo Papa, ele, e também pela união dos cristãos.